Bom, pessoal, a ideia dessa nossa reflexão é a gente entrar no que nós, socialistas, consideramos o processo mais grandioso e revolucionário de ação das massas, no sentido de governar o destino em suas próprias mãos, né? A Revolução Russa de 1917. Então, esse é o tema que a gente vai tratar e vai focar um pouco, particularmente nesse período de 17, num momento em que a gente está às vésperas da Revolução completar os seus 100 anos. Então, para a gente, que reivindica essa tradição, essa estratégia, esse legado, é um momento muito fundamental e por isso a gente quer fazer essa reflexão conjuntamente. Naturalmente, nesse momento, não vai ser o nosso objetivo nem trabalhar tanto o período que antecedeu a Revolução, que seria fundamental para a gente compreender o processo de conjunto, particularmente que a gente está falando da Segunda Revolução Russa, né? Teve uma primeira em 1905, e a gente também não vai trabalhar o que seria o período posterior à Revolução, que tem um período de guerra civil e depois, inclusive, a morte do Lenin na década de 20, e depois todo um período que ficou conhecido como stalinismo, que também é um outro tema a se tratar, as contradições que teve o processo da Revolução. Mas, na verdade, a gente vai aqui se focar particularmente no período de 17, porque a gente acha que do ponto de vista é um período particularmente rico, né, o ano da Revolução, e que combina talvez três elementos que a gente considera que é muito importante para a gente repensar esse legado, que é uma atuação absolutamente corajosa das massas num processo de revolução, uma experiência das mais elevadas de democracia revolucionária e uma atuação decidida de um partido revolucionário. Então, na verdade, essa combinação, esses elementos é o que faz com que a gente seja muito interessante para a gente se focar nesse processo. E a gente vai tentar dar um pouco um panorama, um pouco primeiro falar do que a gente está falando, em que contexto se deu isso e, em certo sentido, como, né? Quais foram as etapas que tiveram durante o processo, o desenvolvimento do processo no ano de 1917. Então, eu queria começar colocando uma questão que eu acho que é bem interessante sobre o que a gente está falando. A gente está falando de uma revolução. E pensar um pouco essa palavra, para a gente, acho que é muito importante já em primeiro lugar, né? Entender qual é o significado, qual é o conteúdo do que a gente quer falar quando a gente fala em uma revolução. Que depois a gente vai diferenciar, inclusive, do momento da insurreição. Mas quando a gente trata desse termo, é muito importante a gente ter uma compreensão comum, primeiro, desse conceito, desse termo. Inclusive porque um fato interessante é que, assim, em certo momento, o Engels fazia uma discussão filosófica sobre a capacidade que a burguesia tem de transformar os conceitos que se ligam à luta dos trabalhadores em conceitos que são demonizados, em tentar demonizar eles frente às massas, né? Na época do Engels, ele, por exemplo, dava o exemplo das categorias filosóficas do materialismo e idealismo. Então, ele usava isso para falar, bom, o materialismo, a burguesia, parte do movimento, conseguiu transformar, da classe dominante, conseguiu transformar o termo materialismo em um termo que se refere a uma coisa ruim, né, uma pessoa materialista, e o idealismo em uma coisa que se refere a uma coisa boa, né, uma pessoa idealista, que tem ideias, tem ideais, e que tem a ver, na verdade, com uma disputa em relação aos termos. Agora, a gente, na verdade, seria um tema muito interessante a gente tratar até do próprio termo comunismo, que a burguesia fez um grande esforço de associar às ditaduras que aconteceram no século XX, às contradições mais difíceis que vários países viveram, e que a burguesia se utilizou muito disso, porque para ela é um ganho muito estratégico conseguir transformar, demonizar essas palavras. Agora, é interessante pensar que a palavra revolução, a burguesia nunca conseguiu dar uma carga negativa, né? Acho que em todas as esferas, na esfera da arte, na esfera das ciências, na esfera da política, em todos os campos, você ser um revolucionário, revolucionar as artes, revolucionar a cultura, revolucionar a ciência, é uma coisa positiva. A revolução industrial então é muito interessante isso porque tem a ver, inclusive, com o próprio conteúdo do termo. Que
o Marx, em determinado momento, em 1845, chegou a falar: a revolução, na verdade, é a locomotiva da história, é o grande motor que faz a história dos conflitos históricos e do curso que a história vai tomar. Então, na verdade, é bem interessante a gente tentar pensar. Só que aqui a gente não está falando de revolução em geral. A gente vai dar um conteúdo estratégico específico para a revolução. E, na verdade, para falar sobre o que é esse processo, os limites que circunscrevem esse conceito, eu vou fazer uma citação do Trotsky, que ele coloca na sua conferência de Copenhague, em 1932, que ele discute, então, do que a gente está falando quando a gente fala da Revolução e por que a gente acha tão espetacular, inclusive, depois é isso que a gente vai associar, o processo de 1917. Então, o Trotsky fala assim, eu vou ler uma citação um pouco longa, mas acho que vale bastante a pena para a gente pegar essa ideia da Revolução. Ele fala assim: a Revolução significa a mudança do regime social. Ela transmite o poder das mãos de uma classe que se esgotou à mão de outra classe em ascensão. A insurreição constitui o momento mais crítico e mais agudo na luta de classes pelo poder. A sublevação não pode conduzir à vitória real da revolução e à implementação de um novo regime, senão quando se apoia em uma classe progressista, capaz de agrupar em torno de si mesma a imensa maioria do povo. Diferente dos processos da natureza, a revolução realiza-se por intermédio dos homens. Mas na revolução também os homens atuam sob a influência de condições sociais que eles próprios não elegem livremente, senão que herdam do passado e lhes assinala imperiosamente o caminho. Aí ele continua: precisamente por tal motivo, e só por isso, a revolução tem as suas próprias leis. A consciência humana, contudo, não se limita a refletir passivamente as condições objetivas. Sobre estas, ela pode reagir ativamente. Então, né, a consciência não só espera, né, ela pode ter um papel ativo. Em certos momentos, a reação adquire um caráter de massa, tenso, apaixonado. Derrubam-se então as barreiras do direito e do poder. A intervenção ativa das massas nos acontecimentos constitui o elemento indispensável da revolução. Então, aqui uma definição muito importante. A intervenção ativa das massas nos acontecimentos. É um elemento indispensável, mas ele vai continuar. Mas mesmo a atividade mais impetuosa pode permanecer ao nível de uma demonstração, de uma rebelião, sem se elevar à altura de uma revolução. A sublevação das massas deve conduzir à derrubada do poder de uma classe e ao estabelecimento da dominação de outra. Somente assim teremos uma revolução consumada. Então é muito importante a gente primeiro tratar do conceito, para a gente também não falar em revolução em qualquer processo, né? Qualquer movimento de massa, você fala, bom, isso é uma revolução. Trotsky, na verdade, ele tem uma visão bem concreta, específica dessa questão, e é muito importante porque, inclusive, para a gente pensar os processos que começam agora no século XXI e ter uma leitura deles a partir do processo mais rico que teve, que é esse processo de 1917. Então, na verdade, de certa forma, essa é o que nós estamos falando, né? Então, e por isso a gente fala da Revolução de Outubro, que é um processo de fluxos e refluxos, de luta entre partidos, entre frações e classes. É um processo que exigiu clareza estratégica do Partido Bolchevique, em que as personalidades, os indivíduos também ganham um peso dentro do processo histórico muito decisivo. Então, toda essa riqueza, ela se relaciona justamente a esse conceito. Essa passagem do poder de uma classe para outra não é um processo mecânico, é um processo que tem toda essa combinação de atores, de sujeitos, de combinações, de lutas, de tensões, e que investigar esse processo, portanto, para a gente é muito importante. Por isso que não é uma fórmula mágica que resolve o problema de entender um processo como a Revolução de Outubro. Quanto mais a gente conseguir penetrar na investigação histórica, maior vai ser a nossa compreensão, inclusive, do que existe de mais rico na política dos bolcheviques. Então, assim, esse é o que, um pouco, que a gente vai tratar, a revolução. Agora eu vou falar um pouco brevemente do contexto dessa revolução, porque ela se insere, para falar exatamente no contexto um pouco mais imediato, acho que tem dois determinantes muito grandes que se inserem no contexto da revolução. O primeiro é que o capitalismo está sofrendo uma transformação econômica global, decisiva. Né? O Lenin vai falar assim, o capitalismo está mudando de época, está entrando numa nova fase. E qual que era essa fase? É uma fase onde a concentração de capitais, que começa no século XIX já a ganhar
apontar tendências, e o Marx termina a sua vida, e o Capital, enxergando e tateando essas tendências. Na virada do século XX, esse processo vai ganhar uma dimensão de massas e vai ganhar uma forma no conjunto do capitalismo. Então, pela primeira vez, você vai ver um capitalismo monopolista como um sentido no conjunto da Europa, atuando no conjunto da Europa. E a fusão dos bancos que estão se desenvolvendo no século XIX com o capital industrial vai gerar uma nova forma de capital, que é muito conhecido, muito falado hoje, que o Hilferd, numa definição, chamou de capital financeiro, e o Lenin depois desenvolveu essa definição. Então, que o Lenin vai falar assim, bom, é uma fase onde o capital financeiro é o senhor da situação, é o dominante do processo, vai subordinado, vai implicar um movimento entre os monopólios, oligopólios, dentro dos países, que vai levar a choques, vai levar a tentativa de conquistas de outros mercados. Quando acabar esses mercados, vai levar a choque entre os países, que vai tentar ganhar todas as fronteiras do globo e dividir elas entre os principais monopólios, os principais estados. Então está acontecendo uma outra atmosfera, um outro capitalismo, né? Hoje você ir para um outro país, chegar naquele país, no centro do país, e almoçar num monopólio que é exatamente igual ao que tem em São Paulo, é uma coisa que para todos é mais ou menos comum, é mais ou menos normal. Agora, isso foi um desenvolvimento intenso dessa fase, onde os monopólios começam a reinar e dominar a economia mundial. Então era uma novidade isso. Então esse era um pouco esse contexto. É impossível, inclusive, a gente avaliar um dos elementos determinantes também para a gente pensar a revolução sem perceber justamente esse movimento econômico, porque desse movimento vai se gerar, inclusive, um movimento político que é o mais agressivo movimento até então entre choque entre estados, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, não à toa, aí entra um elemento teórico muito decisivo. Eu vou citar alguns momentos que eu acho que o Lenin teve uma atuação genial, 2 ou 3 momentos durante a Revolução, e eu já vou antecipar um agora mais teórico. O Lenin faz um estudo profundo desse movimento econômico do capitalismo, dessa fase, para entender também um processo que está acontecendo em âmbito político, que parece estritamente político, e o Lenin relaciona com, na verdade, com o conjunto da economia, que é o fenômeno da guerra. Sem entender esse movimento do conjunto da economia, o Lenin jamais poderia ter chegado à sua definição, que vai ser preciosa para pensar quase todos os movimentos dele no interior da Revolução Russa, que é entender a guerra como uma guerra imperialista, uma guerra de rapina, uma guerra de decomposição dos países, das burguesias, buscando manter, em última instância, as suas taxas de mais-valia, explorar o país, o proletariado do outro país, manter os seus estados na melhor situação possível dentro dessa competição. Então, sem entender esse movimento, seria muito difícil a política do Lenin. E aí entra, na verdade, a genialidade do Lenin, porque ao entender profundamente esse movimento, porque o Lenin faz, inclusive, 2 estudos, porque ele vê uma contradição muito grande aí. O maior partido da Segunda Internacional, que era a social-democracia alemã, que tinha os melhores teóricos, que tinha uma série de sindicatos, que tinha a universidade, que tinha mais de 100 jornais, que parecia ser o grande farol da Revolução, no começo de agosto de 1914, vota os créditos de guerra e apoia, na verdade, a burguesia alemã no conjunto da guerra. Aí o Lenin fala, nossa, agora... ele faz, nesse momento que ele decide, inclusive, voltar para fazer um estudo do Hegel e pensar como a gente pode entender, vai estudar dialética para entender como que uma coisa que parecia ser o grande farol da Revolução se converte em seu contrário. O maior empecilho da Revolução, a social-democracia. Então, essa é uma questão muito importante, por isso o Lenin vai fazer um estudo. Mas o Lenin também vai fazer um estudo teórico do Clausewitz, para, inclusive, aprofundar a reflexão de estratégia, entender melhor a guerra e compreender esse conjunto, a imbricação desse processo econômico e político, sem o qual seria muito difícil pensar a estratégia correta para 1917. E aí leva a uma ideia que talvez pode ser uma síntese de todo esse pensamento do Lenin, mas é a ideia mais
uma das ideias mais geniais do Lenin nesse período e foi decisiva para a Revolução. Enquanto muitos socialistas viam no processo da guerra a barbárie total, a contradição da história, a traição da social-democracia, a impossibilidade de qualquer coisa, o Lenin estava vendo uma grande chance de que pudesse haver uma resposta da humanidade para toda aquela barbárie. Ele transmite essa ideia em falar, talvez a chave seja a gente transformar a guerra imperialista em guerra civil. Então, a audácia dessa tese de enxergar na maior contradição que tinha no começo do século XX a possibilidade da emancipação dos trabalhadores é parte de uma das ideias mais fundamentais que foi chave para o conjunto da estratégia, da orientação, da reflexão, da política dos bolcheviques, da tática dos bolcheviques em 1917. Então, na verdade, assim, esse é um pouco para falar de dois elementos, os mais determinantes. Agora vou citar aqui 5 ou 6 que acho que dão um quadro geral. A Rússia, justamente dentro desse movimento, não era um país imperialista como os outros, era um país atrasado, mas, na verdade, que vivia um pouco a contradição dessa combinação. Falam-se, inclusive, no elo mais débil dessa cadeia de países imperialistas, como uma definição. Então, o Trotsky pontua em 32 alguns elementos, um dos que ele pega está relacionado com isso, que ele fala, o regime político da Rússia era muito contraditório, porque justamente a invasão desses monopólios na Rússia formou, na verdade, indústrias e cidades que eram altamente proletárias, com um regime czarista, que era um regime carcomido, um regime antigo, um regime apodrecido, e sem uma possibilidade de uma classe burguesa que pudesse fazer uma revolução e tentar ganhar as bandeiras que em outros países ela tentou ganhar, como da reforma agrária e outras. Então essa particularidade da Rússia era decisiva para pensar também a estratégia, a teoria, etc. Vai levar o Trotsky a fazer a reflexão, inclusive, sobre a teoria da revolução permanente. Mas esse é um elemento. O regime político da Rússia é bastante determinante. Ao não ter uma classe dominante que pode se afirmar e ter um regime tão débil, é parte desse quadro geral. 2. A própria questão agrária entra nessa questão. Você tem um país que tem uma imensa maioria de dezenas e dezenas de milhões de camponeses, começa a desenvolver um proletariado forte, e a classe dominante não consegue dar uma resposta. Os camponeses pedem terra, os camponeses começam a se mobilizar, e as guerras camponesas que no século XIX a burguesia tentou se embandeirar para transformar parte da sua resposta, da revolução burguesa, e que ela fez efetivamente, reforma agrária, deu alguma resposta em alguns países, na Rússia ela não podia dar. Então o Trotsky fala assim, em síntese, é uma questão revolucionária na Rússia, porque a classe dominante não pode responder. Ou o proletariado se alia aos camponeses e busca dar uma resposta, ou não tem resposta. Então acho que é uma questão muito decisiva. A questão agrária vai ser uma questão crucial. O problema das nacionalidades também, naquele país gigantesco que era a Rússia, também a burguesia ao não ter uma classe dominante que pode dar uma resposta progressista ao problema das nacionalidades, você vai ter conflitos dessa natureza quase permanentes durante esses longos anos. A nacionalidade ao não ter alguém que pode apresentar um projeto nem de unificação e nem de questionamento daquela anexação forçada, era um outro tema decisivo, muito determinante no conjunto das contradições que tinham na Rússia. Então, o Trotsky fala do forte preço do proletariado, isso eu já falei, é uma questão determinante, na verdade, na Rússia. E aí ele aponta mais 2 elementos subjetivos, que são decisivos. Que é a Rússia teve a possibilidade de ter, dentro da esfera dos países da Europa, uma das maiores experiências subjetivas da luta de classes de todos os países. E dentro dessas experiências, uma delas é decisiva, que é a Revolução de 1905, que o Lenin depois vai chamar de ensaio geral. É decisivo, na verdade, esse processo, porque essa experiência ela é uma experiência indeclinável, uma experiência incontornável dos trabalhadores. É viver uma revolução e depois encarar uma outra revolução com essa experiência já tendo sido feita. Então é um passo decisivo, na verdade, nessa experiência subjetiva. E fruto de todos esses processos, a Rússia tinha um partido revolucionário, que era uma particularidade muito
importante de 1917. Tinha o Partido Bolchevique. Tinha toda a experiência de anos e anos e anos, tinha dirigentes como Lenin, tinha uma formação de um partido, tinha operários instruídos e treinados na luta de classe, na teoria revolucionária, na política, etc. Então, assim, esses, de maneira geral, são os elementos fundamentais. E eu termino essa parte também para a gente já ir direto para o processo da Revolução, lendo o que talvez sintetize bastante do conjunto dessas determinações, que o Trotsky, na verdade, vai numa expressão genial dele, chamar de lei do desenvolvimento desigual e combinado. Então eu vou falar um pouco disso. Não é uma lei inventada pelos russos, nem na Revolução Russa. O Marx, desde os seus escritos filosóficos de juventude, falava na lei do desenvolvimento desigual. Na própria ideologia alemã é uma reflexão que o Marx faz. O que o Marx não conseguiu ver, e que os bolcheviques, os revolucionários da Rússia tiveram a oportunidade, foi ver o nível de integração que o capitalismo conseguia desenvolver no interior do século XX. Então, como que as tendências de desigualdade que o Marx via, que o Marx já apontava também os elementos de combinação, mas o salto de qualidade que tem isso do ponto de vista do imperialismo é impressionante. Então, o Trotsky sintetiza, eu vou só ler rapidamente essa lei que eu acho que é uma síntese muito importante disso para a gente ter em mente. Então, Trotsky fala: a lei racional da história não tem nada de comum com os esquemas pedantes. A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processo histórico, manifesta-se com maior vigor e complexidade no destino dos países atrasados. Sob a força das necessidades exteriores, a vida retardatária é obrigada a avançar por saltos. Desta lei universal da desigualdade dos ritmos, decorre outra lei, que na falta de denominação mais apropriada, chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, no sentido da reaproximação de diversas etapas, da combinação de fases distintas, do amálgama de formas arcaicas com as mais modernas. Sem recorrer a essa lei, tomada, bem entendido, em todo o seu conteúdo material, é impossível compreender a história da Rússia, como em geral de todos os países chamados à civilização em segundo, terceiro e 10º grau. Então, na verdade, essa síntese que o Trotsky faz, e ele é bem conhecido por apontar isso, é decisiva para pensar o conjunto dos problemas que a gente está falando, né? Essa combinação de um país atrasado com esse proletariado, com essas condições objetivas e com esses elementos subjetivos. Essa complexa combinação vai se expressar em distintos momentos na história da Revolução Russa. Então, para a gente passar um pouco para esse terceiro momento, então, assim, primeiro, o que a gente falou? O que a gente está tratando? Então, o conceito de revolução. Agora a gente falou um pouco em qual contexto que a gente está tratando isso. Então, retomamos alguns elementos bem mais rápidos, mas principalmente sobre o caráter da nova fase do capitalismo, os elementos da guerra e os determinantes da Rússia internos que permitiram a revolução. Agora nós vamos falar justamente do processo de 1917, do complexo e incrível processo, e que aqui a gente, na verdade, vai fazer o esforço de apontar alguns elementos chave desse ano, que evidentemente, na verdade, cada ponto merece uma reflexão mais profunda, mas na verdade a gente vai centrar, de certa forma, em 3 momentos, que eu acho que todo mundo teria que tentar agarrar esses 3. Em primeiro lugar, nós vamos falar em como estourou a Revolução. Então, do processo de fevereiro, a Revolução de Fevereiro. O que foi, qual foi as suas contradições, o que ela gerou. Isso para tentar dar uma definição geral e todo mundo agarrar essa definição. Depois a gente vai falar do meados do processo e vamos escolher um momento chave para falar, que é o processo de julho, conhecido como Jornadas de Julho, que é um processo também complexo e mostra toda a riqueza da política dos bolcheviques. E depois a gente vai falar das condições que levaram diretamente à Revolução de Outubro e comentar um pouco esses processos. Nesses 3 momentos, para fixar um pouco, a gente vai trabalhar um pouco com a ideia e a política que o Partido Bolchevique teve e particularmente com a luta decisiva que o Lenin teve no interior da Revolução. É muito interessante, eu queria frisar uma questão que acho que vale bastante a pena, que a burguesia tem feito uma campanha muito grande contra o leninismo, é estratégica essa campanha para ela, e parte dessa campanha é afirmar que o Partido Bolchevique é um partido monolítico, então que a direção dá uma ordem e os robôs dos operários vão lá e seguem essa ordem.
E o que é interessante a gente ver é que na maioria dos processos, inclusive nos que a gente vai tratar, o seu principal dirigente, o Lenin, ele ficou muitas vezes em minoria dentro do partido. Então essa ideia de que o centralismo democrático, os bolcheviques, é um dirigente que parece o Lenin lá, que não tinha walkie-talkie, mas parece o Lenin assim, chamando o telefone, falando faz isso, 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 e os robôs aplicam a linha, e essa ideia monolítica, ditatorial, totalitária do partido, é uma das maiores campanhas de calúnia e difamação que a burguesia conseguiu, que ela tenta, na verdade, né, implementar em torno do legado da história dos bolcheviques. E que a gente tem que se armar justamente desse processo para mostrar que é justamente o contrário. A experiência mais rica de democracia revolucionária, das massas assumirem o governo do destino nas suas próprias mãos, é o momento da revolução. Então, acho que isso é uma questão decisiva. Por isso, eu vou citar alguns momentos, a própria história e a política que o Lenin teve para mostrar isso. Então, assim, na verdade, assim, falar breve do processo da Revolução de Fevereiro, o Trotsky tem um capítulo que ele fala 5 dias para falar da Revolução, né? Então, na terceira semana de fevereiro, no dia que se comemorava a questão da mulher, em geral eram feitas manifestações, né? Para comemorar esse dia e fazer o questionamento do machismo, da opressão da mulher, etc. Agora, a situação em fevereiro, o quadro, para a gente ter um quadro geral, era de extrema tensão, porque muitos dos dirigentes, setores e partidos, diziam que não deveria se fazer revolução nesse dia. Setores de operários e operárias pensavam em fazer manifestações, existia um clima de um pouco de tensão, e nesse contexto acontece uma combinação de fatores que levam a ter manifestações, na verdade, nesse dia da mulher. Uma das coisas que é apontada lá é que as famosas filas do pão, né? Então que milhares de operárias iam comprar pão e aquela situação de extrema de não poder comprar, não ter alimentação, da miséria que causa a guerra, essa tensão que é muito difícil para a gente imaginar que uma guerra mundial pode causar no interior de um país, levou a uma série de manifestações. E nessas manifestações, vários setores de operárias, mulheres, foram muito vanguardas desse processo, particularmente de operários do setor têxtil, depois do bairro de Viborg, que começam a fazer manifestações espontâneas, não são manifestações que têm muitos choques, mas são manifestações de milhares e milhares. E ao final daquele dia tenso, dessa tensão, das manifestações, o Trotsky, na história da Revolução Russa, fala: ninguém talvez tinha percebido, mas o que estava acontecendo era o primeiro dia da Revolução de Fevereiro. Então esse dia vai seguir. E esse dia segue justamente no dia 24, com uma manifestação que, em termos gerais, ela dobra o número de participantes. Então, os operários que vêm, aquela primeira iniciativa, talvez com toda aquela tensão que tinha no interior das fábricas, nos locais de trabalho, etc., tomam aquelas bandeiras e saem nas ruas. O caráter, a política, inclusive concreta, não era clara. Tinha elementos de espontaneidade dentro do processo, vários, mas, na verdade, aquela tensão, na verdade, o primeiro dia fez ela desabrochar, né? As manifestações se desenvolverem. Então, já tem um outro processo no dia seguinte. Praticamente metade das fábricas param, os bairros operários bastante envolvidos. E no dia 25, na verdade, tem uma generalização da greve no conjunto da Revolução. E aí começa a ter primeiros choques, inclusive, com a polícia. Enfrentamentos, etc. Ou seja, aquela manifestação que começa no dia da comemoração do Dia da Mulher e da luta contra a opressão da mulher, ela vai se manifestando, ela dobra o número de manifestantes, ela se generaliza, começam enfrentamentos. Esse é o processo que está acontecendo na Revolução. E aí, na verdade, o governo faz o quê? O governo reage com uma repressão importante no interior do processo. Agora, inesperadamente, para o governo, a reação dos trabalhadores e das trabalhadoras não é voltar para suas fábricas e abaixar a cabeça. É continuar o processo. Então, esse ímpeto nos trabalhadores manteve uma coesão e uma iniciativa e uma vontade de continuar. Na verdade, no final do dia 26, começo do dia 27, os operários estão lá discutindo na madrugada, durante a manhã, o que fazer com aquela revolução.
o Trotsky narra em alguns dos debates que eles estão fazendo, chegam as notícias que os soldados que estão sob o jugo de uma série de generais, que estão sobre uma disciplina militar reacionária, se amotinam em alguns locais e boa parte desses setores vem com seus fuzis e fala, nós vamos apoiar os trabalhadores. Então aí vocês imaginam que naquele dia 27, os operários pensando no plano, falando, vamos manter, mas o que temos que fazer? Receber a notícia que um número importante de soldados está passando para o seu lado e está vindo com fuzis, foi uma explosão, na verdade, uma catarse entre os trabalhadores. Aquela manifestação de 27 se generaliza completamente e eles terminam, na verdade, por tomar o palácio do czar e o Trotsky diz, a insurreição, de certa forma, triunfa já nesse momento. Então, na verdade, a Revolução de Fevereiro, ela tem essa intensidade, ela tem uma iniciativa importante dos trabalhadores, ela tem esse racha no interior do exército, só que ela leva a algumas contradições, que essa é a primeira questão que o Trotsky discute. Porque o que os trabalhadores fazem depois que essa insurreição triunfa? É uma experiência que não existia. O que fazer? Não teve uma... Agora vamos olhar as outras insurreições que tiveram. O máximo que eles poderiam olhar é a história da Comune de Paris, que já ajudava muito todos os partidos, os dirigentes, etc. Mas ali estavam vivendo um processo totalmente novo. E aí o Trotsky aponta, e vários revolucionários, o Lenin depois vai apontar com muita intensidade isso, acontece um paradoxo nesse incrível processo, que os operários, depois da sua revolução, eles tomam o poder e entregam o poder para a burguesia, de certa forma. E aí o Trotsky vai falar um paradoxo. Por quê? Porque no interior desse processo vão surgir o que na Rússia ficaram conhecidos como soviets, que eram conselhos de trabalhadores, que exerciam a democracia, exerciam o conjunto das suas necessidades, até o nível máximo da política, a partir das suas discussões democráticas da democracia dos trabalhadores. Então esses conselhos eles surgem, os trabalhadores eles já tinham surgido, essa experiência eles já tinham, porque esses conselhos já tinham surgido no interior da sua primeira revolução, em 1905. São os organismos legítimos, depois o Lenin vai teorizar no Estado de Revolução, do poder dos trabalhadores. No entanto, a contradição é que, ao mesmo tempo que tem esses organismos de poder, surge um governo provisório, que vai ser a tentativa da burguesia de usurpar o poder dos trabalhadores. E, desgraçadamente, os trabalhadores entregam o poder para esse governo. Agora, a contradição sumiu os soviets? Não. Então, essa contradição vai se abrir a partir da Revolução e vai se manter ao longo de todo o processo. O que vai surgir aí? Formas de duplo poder. A manifestação desse duplo poder entre o poder dos trabalhadores e o poder da burguesia, onde vai se expressar o poder real, ele vai se perpetuar ao longo de toda a Rússia, ao longo de toda a história da Revolução Russa. E essa questão vai ser bastante decisiva. Desgraçadamente, aí a gente vai falar que vai ter 3 atores, para a gente não ficar citando o nome dos dirigentes dos partidos. Vai ter a intervenção da burguesia e o partido da burguesia, os cadetes. Vai ter a intervenção dos conciliadores, que falavam que eram socialistas, mas faziam uma política conciliada com a burguesia, que eram os socialistas revolucionários, os mencheviques, particularmente essas 2 organizações. E a intervenção operária dos bolcheviques revolucionários. Então vai ser esses 3 atores que vão estar aí. A política, então, dos conciliadores é se conciliar a partir do governo provisório. E eles tinham a maioria dos soviets, isso vai se expressar um pouco depois no primeiro congresso dos soviets. Só que a política do partido bolchevique, nesse momento, é vacilante. Ela não combate, na verdade, o governo provisório. Ela, na verdade, se adapta. Os bolcheviques nem entram no governo, nem se propõem a entrar, mas eles também não combatem essa usurpação que está acontecendo em relação ao poder dos trabalhadores. Aí, na verdade, desse paradoxo, eu falei que ia citar 3 momentos da capacidade dirigente genial do Lenin. Aí entra um momento em que o Lenin é absolutamente decisivo para a Revolução.
Porque o Lenin chega no começo de abril, ele já está enviando cartas e colocando esse problema do paradoxo, de certa forma, da Revolução de fevereiro, e ele vai chegar em abril e vai escrever um documento que talvez seja uma das peças mais preciosas da história da teoria revolucionária e da política e da estratégia, de certa forma, em pequeníssimas teses, das mais simples, expressando inclusive o que era a maior capacidade do Lenin, que era sintetizar ideias muito complexas em uma linguagem, uma maneira de escrever que era muito simples, que são as suas conhecidas teses de abril. E o que o Lenin vai defender, de certa forma, nessas teses? Ele vai falar, bom, o que a gente tem que, para citar uma frase, né? Não é uma república parlamentar que a gente tem que construir. Não tem que fazer uma revolução burguesa guiada pela burguesia, e nem por suas instituições, etc., pelos distintos motivos que a gente estava analisando no primeiro ponto, sobre a estrutura da Rússia, etc. O que deve ser feito dentro da Revolução dos Trabalhadores é uma república de súbditos operários, de assalariados agrícolas e camponeses, que possam, na verdade, ter o poder e realizar o conjunto das tarefas que são necessárias, incluindo da Revolução Burguesa, que a burguesia não vai resolver, só os trabalhadores podem resolver. Então, na verdade, essa foi uma virada estratégica decisiva, totalmente decisiva no interior da Revolução, as teses de abril. O Lenin, quando lança essa tese, vocês têm que imaginar que não foi aos conciliadores ou à burguesia só que o Lenin chocou. Ele chocou a todos os membros do partido e, em particular, em começar, talvez, pela direção. Todo mundo falou, nossa, mas o que está acontecendo? O Lenin está defendendo que tem que rechaçar completamente esse governo, que ele expressa todas as contradições da política imperialista, que é um governo que não vai trazer paz, terra, não vai trazer nada. E mesmo as suas promessas mais fictícias de Assembleia Constituinte, etc., o governo, nem isso ele vai poder levar à frente. Então esse questionamento, na verdade, é fundamental que o Lenin faz, e o Lenin vai demorar praticamente quase o mês todo de abril para convencê-los a ganhar a maioria no partido dessas teses que ele está disputando, né? Só no final da terceira semana de abril, final do mês, tem uma conferência bolchevique e eles votam por maioria essa... A partir daí, o partido... Então é decisiva essa intervenção. Sem essa intervenção, o partido bolchevique não teria a personalidade que teve de se apresentar como um partido revolucionário alternativo à usurpação do poder que estava tendo no interior da Rússia pelo governo provisório e a burguesia. Então é uma questão decisiva. Vocês imaginam que no interior do governo provisório que se forma, quem dirige o governo é um príncipe. Uma das figuras mais importantes é um cadete. É muito contraditório com o conjunto da Revolução. Trotsky, inclusive, narra um pouco esse processo de algumas figuras mais particulares que vão fazer parte do governo, que ele fala, bom, os caras assistiram à Revolução do seu escritório, do seu apartamento, olhando pela janela aquela Revolução, assustados, e daqui a pouco o poder estava na mão deles. A gente vê esse paradoxo, é muito decisivo. A intervenção do Lenin, na verdade, ela é fundamental aí. Então esse é um momento que eu acho que a gente tem que compreender, é muito importante, muito decisivo. Aí se pergunta, poderia daí gerar uma revolução proletária no sentido pleno, e o processo e a revolução ter dado o poder aos trabalhadores? Poderia. O que na verdade faltava? Não era uma etapa. A confusão que se faz, algumas organizações aqui no Brasil internacionalmente fazem, é como se essa fosse uma etapa necessária da Revolução de Outubro. Então primeiro você tem que fazer uma etapa democrática, aparecer um governo burguês, e depois você vai fazer uma revolução do proletário. E o Lenin e o Trotsky discutem contra essa ideia. Eles discutem, nas próprias teses de abril, Lenin fala, e dá muito peso para isso, sobre o nível de consciência dos trabalhadores em relação à sua própria revolução, e como isso é determinante para que a revolução possa triunfar, que vai ser uma das lições. Então, ainda só para falar das teses de abril, a política do Lenin, é muito interessante isso. É falar, bom, se quem tem que tomar o poder são os soviets, e se a política revolucionária não é a maioria nos soviets,
Então, o papel dos revolucionários vai ser explicar pacientemente para os operários por que os conciliadores estão com essa política burguesa, para que a gente possa ganhar a maioria. Então, esse explicar pacientemente, depois a gente pode discutir isso com mais paciência também, com bastante profundidade, é muito decisivo, porque a linha do Lenin não é para ver o elemento, né? Depois a gente vai falar de outubro, vai ver o giro do Lenin em relação à revolução, é muito incisivo. Agora, nesse momento, qualquer movimento, qualquer ação que não passasse justamente por buscar ganhar essa maioria dos trabalhadores, poderia não levar um caminho revolucionário. Isso é muito importante. Trotsky vai falar, era um momento que exigia propaganda, agitação e propaganda em larga escala, em explicar para os trabalhadores qual era a situação real, o papel que aquela direção conciliadora estava cumprindo, etc. Então isso é muito decisivo, por isso eu estou dando bastante ênfase a esse momento. Aí eu vou passar, na verdade, os meses de abril e junho, eles têm uma importância também efetivamente muito importante. Vocês imaginam que cada mês no interior desse processo equivale a anos e anos, talvez, do desenvolvimento gradual de um país. Mas o fundamental você tem, na verdade, os soviets vão fazer um seu primeiro congresso em que... Peraí, deixa eu só pegar aqui. A maioria no congresso dos soviets vai estar com os mencheviques e os socialistas revolucionários. Agora, nesse processo, os bolcheviques, então, como eles não tinham a maioria dos soviets, eles tinham que, na verdade, calcular o tempo inteiro como eles iam fazer justamente essa oposição e buscar que o nível de consciência dos trabalhadores se elevasse. Esses 2 meses são meses importantes para entender uma contradição que vai acontecer em julho. Porque em abril, na verdade, você tem manifestações que vão acontecer, particularmente no dia 18, que era, seguindo no calendário russo, que seria o dia do trabalhador, né? Dia do trabalho, o 1º de maio nosso. Os bolcheviques já vieram tentando fazer manifestações na segunda semana de abril. E os soviets iam lá e impediam. E os bolcheviques faziam sempre um cálculo. O que fazemos? Respeitamos, discutimos com os trabalhadores, fazemos uma experiência. E a linha era sempre essa, fazer manifestações nesse momento pacíficas. Expressar a consciência, colocar as demandas e fazer essa oposição pacífica. Agora, em 18, os conciliadores não conseguiram impedir. E aí já se apresentar em abril uma primeira expressão dessas manifestações em que vai se expressar a tensão. Qual a tensão? Dos bolcheviques irem ganhando peso com as suas demandas. Então, em 18 de abril vai ter essas fortes manifestações do Dia do Trabalhador, mas elas vão terminar sem grandes conflitos. Mas eram manifestações que pediam a paz, que vendo a situação da guerra toda, reivindicavam uma postura do governo que fosse distinta, e que os bolcheviques vão atuar nesse processo vai ser muito importante. Então são jornadas também de abril, de manifestações que começam a aumentar um pouco essa tensão. Ao aumentar a tensão, começam a ter reivindicações da questão da terra, reivindicações democráticas, etc. E no final de abril, no começo do mês de maio, um dos importantes personagens da burguesia que está no governo, Milyukov, ele se demite. Então, o príncipe ainda se mantém como primeiro-ministro, mas o famoso Kerensky, que é um dos conciliadores, começa a assumir um papel mais importante, na verdade, no interior do governo. Dos conciliadores, ele era um socialista revolucionário, né? O Kerensky era o único que estava... A ideia não era entrar ninguém, ele foi o único que entrou no primeiro governo. Agora ele já assumiu um papel mais importante nesse novo governo e formou-se uma espécie de governo de coalizão entre os cadetes e os conciliadores, né? Então entram alguns outros. Chernov na agricultura, um outro menchevique nos Correios, um outro no Ministério do Trabalho, e o Kerensky, na verdade, se torna ministro da Guerra e assume um papel importante no interior do governo. Ainda com o príncipe, vejam, essa é muito importante, ainda com o príncipe como
o primeiro-ministro, principal força política. Então aí, na verdade, do abril, então gerou essa primeira tensão. Em junho aumenta essa tensão. É quando justamente tem o primeiro congresso dos soviets, que se demonstra essa maioria dos conciliadores. Tem essas tentativas, né, de ter novas manifestações. Os bolcheviques avançam, no dia 10 eles tentam fazer uma manifestação, o Congresso impede, tem essa contradição. E aí, na verdade, assim, no dia 18 e 19 vão acontecer duas manifestações que vão expressar um pouco o limite da tensão por fora de conflitos mais agudos, por fora de choques, por fora de morte, por fora de bala, né, em última instância. Porque no dia 18 acontece uma forte manifestação que eles também não podem parar. E aparece, na verdade, entre as bandeiras fundamentais da manifestação, aparecem as consignas de todo poder aos soviets, abaixo aos ministros capitalistas, que expressavam para o governo, era uma coisa clara, a força que os bolcheviques começavam a ganhar cada vez mais. E o governo já reage muito mal a essa manifestação. Já era muito ruim. Eles tentam de todas as formas impedir e ao ter a manifestação ocorrer, a diminuir muito as forças dos bolcheviques, mas já se vê que os bolcheviques estão ganhando bastante força pelas consignas que os trabalhadores estão expressando. Isso está em junho. Então está perto desse mês que vai ser um mês decisivo, que é julho, dessas jornadas. O governo vai lá e chama uma manifestação um dia depois, faz uma manifestação patriótica, para defender o governo em última instância. Então, e nesse momento já acontecem choques, mas assim, ainda se marca um sentido geral pacífico. Ainda não se expressa o conflito na sua manifestação. E a política, por que os bolcheviques não... Se tem uma manifestação de massa, é muito interessante e estratégico isso. Se tem uma manifestação de massa, por que os bolcheviques já não vão lá e falam, vamos armar os trabalhadores? Porque para eles era muito importante, decisivo, o sujeito que ia ser parte do salto de qualidade que seria a revolução e a insurreição. Então, ao os trabalhadores não ter aquele nível de consciência, as manifestações pacíficas ainda cumprem um papel fundamental. E onde que vai se expressar isso? O problema é que a tensão estava tão grande, vocês têm que imaginar. Esse caldeirão ele está aquecendo, a tensão está ficando cada vez maior. E no começo de julho, de certa forma, explode essa tensão. Então, nos primeiros dias de julho, depois dessas manifestações, você vê manifestações claramente anti-governo, para usar o termo que o Trotsky usa na história da Revolução Russa. Então essas manifestações, elas já têm um caráter muito forte, o governo não pode reagir a elas pacificamente. Entre outros motivos, por quê? Porque você vai ver setores armados no interior do processo de julho. Então aí você está chegando no limite extremo, na verdade, de como um governo pode lidar com um governo conciliador burguês, poderia lidar com esse caldeirão. É como se esse caldeirão atingiu um ponto de fervura e os trabalhadores estão armados e a situação está no grau máximo do limite. Aí você pode imaginar, bom, mas agora, né, às vezes tem uma manifestação ali, que no mundo hoje você vê a esquerda, o nível de consciência é tão rebaixado, o grau de estratégia é tão rebaixado, que você vê manifestações, às vezes dirigidas pela direita, manifestações super contraditórias, a esquerda vai falar, não, uma revolução. E daqui a pouco estão pedindo a insurreição, talvez, do processo. O problema é que, nesse contexto, a gente está falando de milhares e milhares de trabalhadores, setores que estão armados, o nível de tensão máximo, com consignas que que têm um caráter revolucionário naquele momento. E vocês devem imaginar, então, qual que é a política que os bolcheviques deveriam ter? Aí talvez é um outro momento que a direção revolucionária se demonstra a importância de um partido no seu grau mais elevado, de certa forma. Porque justamente a relação entre o partido, a consciência revolucionária e os soviets, para a nossa estratégia é decisivo. A nossa estratégia é qual? Marx falava lá na Primeira Internacional, a emancipação dos trabalhadores só pode ser obra dos próprios trabalhadores. E essa definição é decisiva para a gente pensar estrategicamente a atuação do partido, porque a atuação do partido ela é um alimento profundo
sem fetichização da forma, inclusive, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas dessa dialética, das massas assumirem o destino em suas próprias mãos e o partido ser um elemento decisivo de ter agrupado os melhores elementos que possa fazer esse processo realmente desembocar. O problema é que aquelas massas com aquelas consignas dentro daquele contexto e armadas para avaliação dos revolucionários, em que os conciliadores estavam dentro do governo e ainda tinham a maioria dos soviets, não era o conjunto da combinação que poderia permitir uma insurreição vitoriosa. Ou seja, uma insurreição que tomasse o poder e garantisse o poder para os trabalhadores, a partir dos seus organismos. Então isso é decisivo. Por quê? Porque ser dirigente nesse momento era dificílimo, era tomar a duríssima decisão, vocês imaginam isso, de entrar... Os bolcheviques falaram, bom, então o que a gente tem que fazer? A vanguarda está na rua. Se a insurreição ela vai pela metade, o que vai acontecer? Os conciliadores e a burguesia vão utilizar disso para esmagar a vanguarda. E aqueles operários que fizeram a Revolução Russa, que tiveram a experiência dos partidos, que passaram por toda uma experiência revolucionária, que iam ser a cabeça da revolução, essas operárias e esses operários eles iam ser esmagados pela direita e dificilmente depois a gente ia conseguir fazer uma insurreição vitoriosa. Então aí você tinha que tomar uma decisão muito estratégica, muito profunda. Você falou, o que fazer então? Deixar os trabalhadores? Observar o processo? O que fazer? Os bolcheviques tomam uma dura decisão. Entrar no processo e reduzir o máximo possível os danos que o processo pode causar. Preservar o máximo possível a vanguarda, que está no interior desse processo. Então era o quê? Era fazer o processo e evitar que ele virasse uma insurreição desordenada. De certa forma. Era difícil. Para quem imagina o bolchevique como aquele cara que sempre fala, vamos pegar em arma e sair atirando em todo mundo, como querem pintar a nossa tradição complexa, a nossa estratégia super enriquecedora de analisar uma situação política, é difícil imaginar que a orientação do Lenin era essa. Era falar, não é o momento. Então essa intervenção, na verdade, no interior. Agora, deu para evitar o conflito? Não. O conflito foi bastante importante. Eu vou dar uma metáfora que a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito impressionado e eu acho que vale para todos, assim. Enfim, eu já vi várias narrações de mencheviques, do Trotsky, de vários setores do Deutsche, de vários narrando o mesmo processo, cada um narra de certa forma de maneira diferente, mas eu acho interessante a ideia geral. Um setor dos manifestantes de Kronstadt, de operários que estavam dentro do processo, eles vão armados para frente do palácio onde estão os conciliadores e está o governo. E eles estão lá fazendo a manifestação armada frente ao poder, onde está o poder real. Um dos ministros, que era um desses conciliadores, o Chernov, ele sai e vai fazer um discurso nesse processo, tentando abafar. E ele faz um discurso demagógico, falando, não, tem esses cadetes, tem esses caras, a burguesia, e nós não podemos deixar que eles usurpem a nossa revolução. Um discurso que não é exatamente esse, mas para dar um pouco uma ideia. Os operários falam, não, você é um demagogo, e prendem ele. E eles estão armados. Aí essa notícia já corre ali pelo governo, o governo sabe o que fazer. Então tá uma situação. Vocês imaginam que os bolcheviques estão vendo esse processo. Se os operários naquele momento, por exemplo, assassinam esse ministro, o processo ele toma uma dinâmica que é incontrolável, né? Era uma questão decisiva. Então o Trotsky, na verdade, sai do palácio e vai até a frente desse processo. E aí é uma decisão difícil. Aí você vê o dirigente, né? E é o dirigente real, não é um herói que chega lá. Então o Trotsky chega nesse momento, dá uma tensão enorme, os setores estão armados, eles estão prendendo um ministro que é um conciliador, ou seja, que cumpre um papel reacionário no interior da Revolução. E o Trotsky faz um discurso e fala, gente, quem aqui... Ele faz um discurso inteiro sobre o processo da Revolução, o momento que eles estão, e fala, alguém aqui quer usar a violência? Se alguém quer usar a violência, levanta a mão contra esse ministro. E ninguém levanta a mão. A Trotsky fala, então acho que é melhor a gente liberar ele pra gente não matar, não ter nenhuma violência agora. E eles liberam esse ministro. Então, se você vai, a lógica formal jamais pode entender esse processo, e é só a riqueza da estratégia
revolucionária pode entender. O Trotsky vai lá e libera um conciliador que está na mão de setores armados dos trabalhadores. Um processo super complexo. Agora, foi decisivo. Por quê? Porque o Trotsky vai falar assim, bom, dessas e outras atuações que o nosso partido fez, o saldo foi 29 mortes e 114 feridos. Ele fala assim, poderia ser 29 mil, poderia ser 11 mil, poderia ser um processo que tivesse esmagado a vanguarda. Então, das jornadas de junho é muito interessante pensar isso. Quando Lenin fala discutir pacientemente nos soviets para que se ganhe a maioria dessa posição revolucionária nos trabalhadores, não é um discurso bonito. É uma estratégia que eles levam ao seu limite total. Júlio mostra bastante isso. Agora, justamente porque como para usar a terminologia do Clausewitz, né, um teórico da guerra, o ataque, quando se passa a ofensiva, você tem que ir até o final, até o limite. A pior estratégia que pode ter do ponto de vista da ofensiva é você fazer um meio ataque. E como o Júlio foi um pouco essa atenção, uma expressão, uma passagem muito para a ofensiva, mas ainda com um limite muito importante, a reação já é muito, não é total, porque não é o grande ataque que não triunfou, mas a reação é pesada. A partir desse momento, vocês têm que imaginar que o Soviet começa a cumprir o seguinte papel. Eles descobrem um documento que comprova de maneira irrefutável que o Lenin, na verdade, é um espião e um agente da Alemanha no interior da Revolução Russa. E os conciliadores começam a fazer uma longa campanha. E eles se baseiam num fato que o Lenin, na verdade, veio da Alemanha por um trem, uma passagem conhecida, né? Até a Rússia, o famoso trem blindado, selado, né? E chega pela Finlândia. E esse processo, na verdade, é usado para falar como o Lenin estava em conciliação com a burguesia alemã, como ele está usando tudo para, na verdade, acabar. Esse processo é brutal. É um mês que depois o Trotsky vai narrar como um mês de grande calúnia. Então é um processo onde o governo e os conciliadores utilizam toda a sua capacidade para caluniar os bolcheviques. E o Lenin em particular. O Lenin toma uma decisão que é difícil, mas é muito importante nesse momento e vai ser até o Congresso dos Soviets. É tão profunda a calúnia que o Lenin está convicto que eles vão fuzilar a direção bolchevique. Que eles vão, no mínimo, prender, mas provavelmente vão fazer de tudo para esmagar. Exatamente. O Trotsky, inclusive, eles prendem, acho que o Kamenev já nesse momento eles prendem, e o Lenin eles não prendem porque o Lenin se esconde. O Lenin se refugia, exatamente por estar enxergando essa situação de reação. Aqui eu quero falar uma outra nota. Em geral, uma análise que leva a teorias equivocadas sobre o processo da revolução é enxergar que a contra-revolução e a revolução são dois polos que nunca podem aparecer próximos um do outro dentro de um processo. Então vocês vão ver que num prazo de poucos meses, a situação ela gera um refluxo que vai de um lado para o outro. Nesse momento aqui, há poucos meses antes, você estava vendo manifestações com os dizeres dos bolcheviques e o peso dos bolcheviques ganhando muita força, na verdade, nos soviets. E pouco tempo depois, você está vendo uma calúnia que um dos maiores dirigentes não pode sair na rua. Ser visualizado porque pode ser preso, pode ser esmagado, pode ser fuzilado. Desgraçadamente, talvez, inclusive... seria uma coisa para pensar depois na Revolução Alemã, um processo totalmente distinto, mas para ver como a social-democracia ela é consequente com isso, eles, pouco tempo depois, né, em 1919, janeiro de 19, eles vão lá e assassinam a Rosa Luxemburgo Liebknecht, em janeiro de 19. Então eles estão dispostos e vão lá e fuzilam dois dirigentes, abrem um espaço para que aconteça essa tragédia. Então o Lenin está muito atento a esse processo e por isso... Então esse processo vai gerar um mês de grande calúnia, uma reação em toda a linha. Nesse momento, inclusive, o Lenin começa a pensar justamente o papel dos soviets. Depois a gente adentra também esse processo, mas os bolcheviques vão fazer uma política bem importante a partir dos comitês de fábrica. Eles vão analisar a própria consigna. O Lenin escreve um texto em meados de julho, que é uma... preciosidade da teoria, que ele fala a propósito das palavras de ordem, que ele fica discutindo a força revolucionária ou não justamente da consigna todo o poder aos soviets nesse contexto.
E, na verdade, desse processo, esse príncipe cai, o Kerensky, na verdade, se torna o primeiro-ministro, a principal força, e o Kerensky introduz uma personagem que vai ter um protagonismo importante no interior desse processo, como um dos principais agentes da contra-revolução, um dos principais personagens, que é o general Kornilov. Então ele entra, na verdade, na terceira semana de julho, esse Kornilov vira o comandante em chefe, na verdade, das Forças Armadas da Rússia. E vocês têm que imaginar que esse processo, essa entrada dessa figura reacionária no governo, ela não é casual. Ela está muito relacionada a esse momento de reação que está acontecendo, dessa grande campanha, etc. Então, para ver, esse é o quadro do que gera julho, que era um momento que a gente queria entrar bastante. Então, para a gente já ir um pouco para a fase final do que a gente quer abordar. Em agosto, na verdade, acontece o estopim do que vai acontecer a partir dessa reação. É muito interessante porque é muito rápido a experiência do processo, digamos assim, né? Então, esse Kornilov que entra na terceira semana, mais ou menos 20, se eu não estou enganado, de julho, no governo, um mês depois, vai estar tentando dar um golpe militar. Então a direita vai mostrar suas garras e aquele processo que estava com operários armados, que poderia parecer assim, nossa, está próximo da insurreição proletária, em pouquíssimo tempo depois vai estar bem próximo de um golpe militar. Então, na verdade, e justamente, então, e o Kornilov vai ver isso. A campanha o Kornilov leva como? A campanha dos conciliadores era tão forte contra os bolcheviques que o Kornilov começou a organizar o exército, começou a organizar alguns setores, organizava os setores militares de um dos povos que existem lá, chamado de cossacos, falando assim, bom, é o momento da gente dar um basta nessa conspiração bolchevique que se avizinha. Acho que a gente tem que ir lá e marchar em Petrogrado e mostrar a nossa força em virar o governo, enfim, dar uma resposta a isso. Então essa é a reação. E o Kerensky está ali, né? É uma forma que depois vai ser usada até para as próprias discussões sobre os elementos de bonapartismo, né? De uma figura que vai tentar se alçar ali, acumular poderes em torno dela e que vai expressar justamente uma pressão, uma relação de forças que está à esquerda e à direita. Então Kornilov expressa bastante ou seja, que quer parecer uma figura que está acima das classes, mas vai expressar a luta de classe, vai ser confrontada por expressões da luta de classes pelos dois flancos. E que, na verdade, não era uma figura forte, era uma figura fraca, na verdade. Vai perdendo a sua força, vai demonstrando a perda da sua força nesses distintos movimentos. Então, na verdade, o Kornilov faz esse plano e ele é decisivo para pensar. Porque o Kornilov, o que acontece, então? O Kornilov começa a organizar as tropas e começa a preparar o assalto. O Kerensky, ele morre de medo dessa situação. Ele fala, bom, os caras estão com uma força militar e a gente tem que ver como reagir. E tem uma contradição aí. Porque aos conciliadores tentarem fazer uma grande campanha contra os bolcheviques e dar estabilidade para o seu governo, parte do que eles fizeram foi tentar desarmar os trabalhadores, que já vinham armados, alguns setores, desde a Revolução de Fevereiro. Então os conciliadores vão tentando desarmar durante esse mês de reação para manter uma certa estabilidade. Aí o que acontece? O Kornilov começa a se armar e preparar para dar um golpe. Aí os conciliadores ficam na seguinte situação, o que fazer? Porque vão tomar um golpe pela direita. Tipo, qual poderia ser? Se não tiver um setor dos trabalhadores para defender de alguma forma, eles já estavam perdendo muito a sua base também, por distintos motivos, seria difícil, na verdade, responder esse golpe. Então, os conciliadores, eles abrem uma brecha para os bolcheviques nesse momento. Vai ser uma brecha decisiva. Aí, qual a política dos bolcheviques? É apoiar o governo do Kerensky? Não, depois a gente discute isso com mais profundidade. Os bolcheviques não falam assim, bom, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos apoiar o seu governo e defender o governo contra o golpe do Kornilov. Os bolcheviques falam a simples questão, não, nós podemos fazer um acordo aqui. Armem os operários de novo.
Abrimos um espaço para, eles defendam, porque se os operários não defenderem a cidade, não tem defesa. Então, a partir dessa brecha, os bolcheviques começam a retomar o seu peso e vão armando os operários o máximo possível. E aí os setores de marinheiros, setores dos soldados, setores dos operários, eles ganham as ruas de Petrogrado armados contra o golpe do Kornilov. Só que vocês têm que imaginar que aí, na verdade, está acontecendo uma grande armadilha para o Kerensky. Porque o Kerensky está, os bolcheviques ir armando os operários para defender Petrogrado contra Kornilov, na verdade, eles estavam preparando um terreno impressionante para a sua ação revolucionária, que era ter uma Petrogrado armada a partir dos trabalhadores. E a força dos operários é tão grande, que o Kornilov ele pretende dar o golpe dele. A hora que ele chega a hora que ele prepara esse movimento para ir marchar efetivamente em Petrogrado, e eles percebem que tem uma série de trabalhadores armados dispostos a defender com seus fuzis a sua cidade, o que acontece com o exército do Kornilov? Ele se esfumaça. Você entendeu? Não é que você teve um grande conflito. O exército vê aquela situação e fala, opa, será mesmo que a gente vai fazer esse enfrentamento contra esses operários armados? E não. Então vocês têm que imaginar que toda aquela reação que estava acontecendo, isso é decisivo. Aí o Lenin está observando esse processo com aquela lupa revolucionária, com aquela capacidade que o Lenin tem de sentir as massas, e ele vê, bom, nós estamos num momento de extrema reação. Kornilov vai ao máximo disso e tenta dar um golpe. Esse golpe é fracassado em toda a linha. Aos operários estarem armados, a subjetividade e a moral que os trabalhadores têm de fazer essa derrota cria uma mudança na conjuntura, na subjetividade das massas que é decisiva. Aí eles testam isso, pouquíssimo tempo depois. O Lenin já começa a falar, bom, Kornilov foi derrotado, nós vamos ter que esse processo no final de agosto, né, que está acontecendo. Aí no começo de setembro o Trotsky que estava preso, ele é liberado. Bem mais ou menos aí nesse processo. Aí o Trotsky já vai direto para o Soviet. Poucos dias depois, eles fazem um teste quase da correlação de força. O Trotsky vai lá e fala, vamos votar uma moção contra o governo provisório. O que acontece? Por uma pequena maioria, a moção ganha. Então, pela primeira vez no interior de todo o processo, os bolcheviques têm uma política, e essa política é maioria nos soviets. Então, olha esse quadro. E o Lenin está olhando com muita atenção esse quadro. Tem um mês de reação. A direita vai para a ofensiva. O Kornilov tenta um golpe. Parece que os bolcheviques estão perdendo força, é difícil de medir isso. Os operários são armados, por todas as contradições que tem, justamente geram a partir do golpe. Eles estão para defender Petrogrado. Eles derrotam moralmente, militarmente, né? Mas acima de tudo, inclusive politicamente, a direita, a reação da direita. O Trotsky vai lá e vota uma moção. Os bolcheviques ganham maioria. O conjunto desse quadro coloca para Lenin exclusivamente uma coisa: a insurreição. A partir desse momento, a insurreição vira uma tarefa. E o que tinha de diferente do período de julho? Várias coisas, mas entre elas esse pequeno detalhe de que a política revolucionária ela é a maioria nos soviets. A política de tomar o poder e dar o poder para os trabalhadores a partir dos seus organismos, ela é maioria. Então, a partir desse momento, você cria uma condição fantástica. Só que isso vai durar para sempre? Não. Esse é o dilema. Depois o Trotsky vai discutir, nos lições de outubro, quem leu deve ter visto, que o Trotsky vai tirar as lições de outubro, o Trotsky está fazendo uma luta política ali. É para fazer uma reflexão sobre outubro que ele está escrevendo no livro? Não. Ele está dando uma grandiosa, uma potente luta política contra a linha da burocracia na Revolução Alemã, que estava poucos meses antes de quando ele está escrevendo o seu livro, 1924. Porque na Revolução Alemã, esses pouquíssimos, que depois o Trotsky vai falar, né? Essa síntese que está colocada nesse momento, às vezes ela vai durar poucos meses, às vezes vai ser algumas poucas semanas e em alguns momentos poucos dias. Que a direção tem que ter
essa capacidade de falar, esse é o momento, não podemos perder. Pouco tempo depois virou o momento. Os soviets já passaram para o outro lado, a situação mudou, a contradição da guerra se colocou de uma maneira, as contradições econômicas. É decisivo. Na política é decisivo. E perder esse momento pode ser perder a oportunidade política de meses ou anos. Então, por isso é muito decisivo. Aí o papel de uma direção revolucionária é fundamental. E eu queria, na verdade, terminar um pouco comentando isso, porque justamente os bolcheviques, depois aí nesse processo, no meados de setembro, os conciliadores vão tentar medidas, vão chamar uma conferência democrática, convidando todas as forças. Isso vai desembocar depois, em outubro, na primeira, segunda semana, na tentativa de fazer uma espécie de pré-parlamento. Só que, na verdade, a linha do Lenin já era muito clara em não ceder. Por isso que essas formas, entendeu? O parlamentarismo revolucionário é fundamental. O Lenin defendeu isso em todos os momentos, defendeu. Agora, a síntese da combinação de coisas que estava colocada ali já não era mais de ficar esperando um parlamento, ficar esperando a Assembleia Constituinte que ele estava prometendo, ficar esperando aquelas consignas democráticas que tinham uma força muito grande em algum momento, e que naquele momento não. Era uma linha onde os conciliadores que já não podiam fazer mais nada tentavam se esconder, um refúgio da contra-revolução, né? Suas promessas democráticas há poucas semanas do próprio processo da Revolução de Outubro. Então aí talvez entra um terceiro momento que o Lenin tem um papel decisivo, muito importante. Porque o Trotsky, quando ele escreve a Revolução de Outubro, ele generaliza um pouco uma ideia, que é uma ideia fabulosa para a gente pensar. A gente constrói um partido revolucionário, que busca construir um partido de milhares e milhares ou milhões de trabalhadores e trabalhadoras. A ideia de que mesmo a direção mais revolucionária e a direção bolchevique, esse processo é uma tensão tão profunda, a luta de classes assume uma configuração tão impressionante, a opinião pública burguesa ela vai ser tão forte que o Trotsky fala, é quase uma lei histórica que mesmo a direção mais revolucionária vai ter elementos que vai ceder essa opinião pública. E a gente tem que saber. E o Lenin, quando ele fala em insurreição, a própria direção bolchevique, no primeiro momento, ela vacila. Ela fala, mas será? Por distintas maneiras, na verdade. Mas não tem que ter a Assembleia Constituinte. Mas onde vai ficar o segundo Congresso dos Soviets? Vai ter distintos refúgios que ela vai tentar pensar. Mas não tem. Aí aparece a linha dos Zinoviev e Kamenev. A gente chegou a discutir em alguns momentos sobre a Assembleia Constituinte. Será que não tem que combinar? Ter uma Assembleia Constituinte, depois tem que ter um Soviet, e aí combinar essas duas coisas, e a gente tem que pensar isso, e não é apressado falar insurreição? Aparecendo distintas linhas, na verdade, nesse momento. E o Lenin exerce uma pressão. O Lenin está de longe, ele cumpre um papel extraordinário na Revolução, que é praticamente de pressionar, ser uma contrapressão a toda essa opinião pública que vai ter na direção revolucionária. Então tá todo mundo jogando contra a insurreição na realidade, exercendo uma pressão. E o Lenin tá falando, não, vamos fazer. E os operários também, as massas trabalhadoras também. Então, na verdade, esse processo não é um processo que foi calmo, foi um processo de extrema tensão. Em pouquíssimas semanas, o Lenin sabia o que estava sendo decidido, era o futuro de tudo o que o Partido Bolchevique construiu. Então ele está mandando cartas, se você for ver as cartas do Lenin, nesse momento não são as cartas mais diplomáticas que você vai ver da trajetória do Lenin, né? Agora, evidentemente, alguns vão pegar as cartas do Lenin, tem livros que saem, o Lenin, As Portas da Revolução, e aí você vai descrever a personalidade do Lenin de conjunto. Não, a personalidade do Lenin é o que está em jogo. O que estava em jogo naquele momento é a insurreição. Tudo tem que... todos os debates, a potência dos debates, a intensidade tem que estar com esse marco, na verdade, na cabeça. Então, Lenin começa a mandar cartas para o partido, e em 10 de outubro, a Revolução foi 25, né? O Comitê Central, não é inteiro, mas um setor do Comitê Central do Partido Bolchevique se reúne, e eles decidem por uma maioria, 8 votos contra 2, se eu não estou enganado, a insurreição. E as duas figuras que são muito marcantes da trajetória do bolchevismo, são bem conhecidas por isso, são os Zinoviev e o Kamenev, que são dois dirigentes bolcheviques consagrados e que, na verdade, votam contra diretamente esse processo. E começa a se organizar a insurreição.
Aí tem um capítulo militar, na verdade, da formação do Comitê Revolucionário, de como os bolcheviques exploram, inclusive, iniciativas que os conciliadores tentam, e vão formando e vão armando os trabalhadores e vão criando uma espécie de estado maior da revolução no interior desse processo. E tá passando dias e dias e o Lenin tá prestando atenção. No dia 16 tem uma outra reunião do Comitê Central do Partido Bolchevique. O Lenin percebe, o Lenin tá a todo momento, você imagina que o Lenin tá no nível de tensão, que ele tá longe, não tem WhatsApp, não tem internet, não tem nada. Ele fala, será que a galera tá aplicando? Será que estão vacilando nessa linha? A insurreição pode passar, uma semana, duas, vai decidir tudo. Então ele tá nessa tensão. Dia 16 o Lenin fala, chama vários quadros, chama o CC inteiro, o Comitê Central, fazemos uma reunião e a maioria vence de novo. Aí acontece uma passagem trágica, na verdade, na história do Zinoviev e o Kamenev, que eles, na verdade, fazem uma política a partir disso. Eles pegam, entregam uma nota para um jornal que não era um jornal do partido, semi-menchevique, poderíamos falar assim, e que expõe que vai ter uma insurreição programada, na verdade. É o momento que o Lenin, essas cartas são muito legais para ler, que o Lenin fala, isso é uma das maiores traições possíveis que alguém pode cometer. A gente está preparando a insurreição e o cara entrega o plano da insurreição para a burguesia. Depois é muito legal também para ver a intensidade que o Lenin faz isso e o comportamento que o Lenin tem com esses dois horas depois da insurreição. Depois que passou no Congresso dos Soviets e muito depois. Para ver como o Lenin trata super tudo politicamente, né? Não esses sentimentos, o remorso, esse sentimento. Na política revolucionária você não pode ter. Você pode ter discussões políticas, tem vacilações políticas, passou insurreição, esses dois depois já viraram peça importante, inclusive, da direção bolchevique. Isso é um outro tema que valeria, mas nesse momento o Lenin está fazendo... Oi? Nesse momento o Lenin fala assim, não, esses dois têm que ser expulsos do partido, é uma traição sem a qual... E aí você fala, Lenin tinha uma linha de expulsar as pessoas? Não, a personalidade do Lenin não é... Mas nesse caso era um caso extremo. Então, assim, eles não tem nada a ver com a trajetória de todo o Partido Bolchevique por essa ação, naquele momento. Então, é muito... Essa é a tensão, mas na verdade a insurreição continua sendo organizada. O Congresso dos Soviets, que estava marcado para o dia 20, ele passa para o dia... Um pouco depois, na verdade, um dia depois, ele é marcado para... a data da própria insurreição. E, na verdade, assim, eu termino falando um pouco disso, porque dessa pressão, na verdade, o resultado é que, como todos sabem, a insurreição acontece, ela é programada, a força militar, a força operária dela é tão grande que não é um processo que gera uma série de mortes, é um processo rápido, entre aspas, assim, ao se imaginar uma revolução, né, você imagina aquele processo em que tem centenas de milhares de mortes. Na verdade, é um processo que a força política, parte da estratégia militar que o Lenin, talvez uma das conclusões que ele aprende nos seus estudos com Clausewitz qual que é uma das principais regras para uma atuação ofensiva militar? Concentrar muita força, uma enorme força, a maior força que você puder no momento decisivo. Então, essa é um guia da estratégia militar que o Lenin tem, e a estratégia é justamente concentrar a maior força e preparar o máximo possível para no dia 25, quando ir, tomar o Palácio de Inverno, tomar as posições fundamentais que tinham na sociedade e o processo da insurreição se consumar. Então, é uma vitória impressionante, acachapante dos bolcheviques, na verdade, nesse processo. E pouco tempo depois, acontece o segundo Congresso dos Soviets, algumas horas depois, né, dia seguinte, e o processo e o poder é um pouco entregue para os soviets, né? Então esses organismos de auto-organização dos trabalhadores viram um embrião daquele aliás, eram um embrião e viram a forma mais consumada e que vai se desenvolvendo do próprio Estado operário, a forma do poder dos trabalhadores, né? E na verdade, assim, termino falando de uma questão que é justamente se a insurreição é o cume do processo da revolução. É interessante pensar justamente essa preparação da insurreição, o desenvolvimento dela, esses dias de tensão enorme, porque, em certa forma, ela sintetiza todo esse espírito da estratégia e da capacidade criativa que tiveram os bolcheviques. O Marx e o Engels falavam que a insurreição é uma arte. Tratavam a insurreição como arte. E falavam a arte da insurreição, né?
E o Trotsky escreve um capítulo, um dos mais lindos, na verdade, da sua história da Revolução Russa, que tem esse nome. E ele discute um pouco isso. Eu vou ler uma citação para fechar essa exposição, que eu acho que é bem interessante. O Trotsky fala assim, ele começa o seu capítulo falando disso, né? Eu acho bem interessante. Ele fala: as pessoas não fazem a revolução com a mais boa vontade do que fazem a guerra. A diferença, contudo, é que na guerra a coerção desempenha um papel decisivo. Na revolução não há coerção, exceto a das circunstâncias. E a insurreição, que se eleva acima da revolução como um pico na cadeia montanhosa dos seus eventos, não pode ser provocada arbitrariamente, assim como a revolução como um todo. As massas avançam e recuam várias vezes antes que possam preparar suas mentes para o assalto final. Então é muito interessante pensar a insurreição como arte, porque é a combinação, analisar o processo de fevereiro, o processo depois de abril, junho, o processo, aquele cume um pouco do processo de julho, e a decisão que tem os bolcheviques de analisar o conjunto do processo. E depois o golpe do Kornilov, como ficou a relação de forças, e para chegar nesse outubro e falar agora é o momento da insurreição, é a arte um pouco de você ver a combinação mais complexa e enriquecedora entre as condições objetivas dentro de um país, dentro de uma situação política, e as possibilidades subjetivas, o nível de consciência dos trabalhadores e o papel decisivo de um partido nessa atuação. Essa combinação faz a insurreição ser uma arte, e a arte é justamente perceber que esse momento é encontrar na história esses momentos decisivos em que o partido tem a atuação ganha e o protagonismo de uma direção ganha um papel determinante. Não é nenhuma conspiração, porque senão seria uma ciência, seria um conjunto de pessoas que tivesse uma visão global da situação, a ciência da situação faria uma revolução. Mas não é nenhuma conspiração de uma minoria, e não é nenhum movimento espontâneo das massas sem um setor decidido e consciente. É a incrível combinação entre o processo objetivo e subjetivo. Então, de certa forma, essa insurreição é uma arte, uma das mais bonitas obras-primas da humanidade, é a insurreição de outubro de 1917, por isso que a gente quer retomar ela com tudo e quer discutir com o máximo possível da nossa geração, já que a gente se considera e tem muito orgulho de ser parte desse legado. É isso.